Opa, como vão vocês? Tudo bem? Como é que está esse período de quarentena? Estou sentindo muita falta de vocês. Não está fácil não. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos começar com a primeira aula da segunda avaliação de estágio de prática civil. Vamos começar com a resposta do réu. Muitas vezes nós somos levados a acreditar que a única resposta que o réu tem é a contestação. E o Código de Processo Civil nos diz outra coisa. Observe, vamos voltar um pouco. O indivíduo A tem uma pretensão em relação ao indivíduo B. E esse resiste a essa pretensão. Então, nós temos um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Segundo Carnelutti, nasce a lide. De posse dessa lide, nós também temos a esse A, que tem essa pretensão resistida, um direito de ação, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz, que preceitua que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Muito bom. Então, ele, ao exercer esse direito de ação, observe, é um direito. Ele vai ser exercido contra o Estado. E o instrumento que ele vai precisar utilizar para exercer esse direito de ação é um processo. E como eu vou materializar esse processo? Como eu vou fazer nascer esse processo? Através da minha petição inicial. Observe que a petição inicial é um ato processual inicial, praticado, ou seja, materializado pelo autor de uma demanda, frente ao Estado, em face do réu. Muito bem. Como o réu vai tomar conhecimento que, em seu desfavor, nós temos um processo? Através da citação. O Estado se utiliza da citação para informar o réu que contra ele tem um processo. E agora? O que o réu vai fazer? É esse momento que nós vamos começar a estudar. E agora, de posse dessa informação que contra você tem um processo, o que você irá fazer? É o título da nossa aula hoje. A resposta do réu. Se nós temos constitucionalmente um direito de ação, nós também temos que ter garantido um direito de resposta, um direito de defesa, a ampla defesa. Se o direito de ação está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 35, o meu direito de resposta, da minha ampla defesa, também vai estar previsto na mesma Constituição, no mesmo diploma legal. Agora, no artigo 5º, no inciso 55. A ampla defesa para esse réu é garantida também constitucionalmente. Muitas vezes nós somos levados a acreditar que a única forma do réu se defender seria através da contestação. E a coisa não é bem assim. Além da contestação, nós temos a reconvenção. Vamos lá, a contestação seria uma forma do réu se defender, tanto de matéria de direito, quanto de matéria de fato. A reconvenção, que seria uma outra forma do réu se defender, seria um contra-ataque. O réu se defenderia contra-atacando o autor. Nós teríamos reconhecimento jurídico do pedido. O réu, através de uma estratégia jurídica, reconheceria o pedido do autor da ação na sua petição inicial. E por que ele faria isso, professor? Muito simples. Ele poderia observar e analisar que, se ele fosse condenado, que existem muitas provas contundentes contra ele, e se ele fosse condenado, ele teria muito mais prejuízo do que se ele reconhecesse o pedido jurídico do autor. Uma outra forma dessa resposta aparecer seria no desmembramento do litisconsórcio ativo.
Ora, essa parte aqui, essa parte seria representada por várias pessoas. Nós teríamos uma pluralidade de autores na ação. E isso poderia dificultar a defesa do réu. Então, uma das saídas que ele poderia utilizar era desmembrar esse litisconsórcio ativo como forma de defesa. Nós teríamos a arguição de impedimento e suspeição, e nós teríamos a revelia. Porque o direito, o réu, ele também tem o direito de não se defender, que seria a revelia. Não poderia ser negado a ele o direito de não se defender. Então, essas 6 hipóteses seriam espécies de defesa que o réu poderia utilizar neste momento, após a citação dele. Ele poderia utilizar qualquer uma dessas 6 hipóteses, e não apenas hipóteses, e não apenas a contestação. Lembrando-se que a contestação e a reconvenção são as mais utilizadas. Não que essas outras opções também não pudessem ser utilizadas. Não cometam o erro de acreditar que o único meio de defesa do réu seria a contestação. Muitas vezes nós somos levados a crer nisso, mas isso é um erro muito grande. Como resposta do réu, nós temos 6 espécies. E essas 6 espécies, nesse momento, após a citação, ele pode utilizar. No decorrer dessas aulas, nós vamos estudar separadamente cada uma dessas espécies. Mas vamos um pouco mais além. Então, professor, o senhor está dizendo que nós temos 6 espécies de nos defender pós-citação. Muito bem. Quais são as características quando eu utilizar essas espécies que eu posso me depor? Que tipo de defesa? Quais são os meios de defesa que eu posso utilizar? Olha, nós podemos ter 2 tipos de defesa, bem claros. A defesa direta e a defesa indireta. O que seria a defesa direta? A minha defesa direta seria só uma forma de eu negar os fatos ou as consequências jurídicas que o réu me atribui. Eu não traria fatos novos à minha defesa. Eu apenas negaria os fatos constantes da petição inicial, ou os fatos ou as consequências jurídicas daqueles fatos. Essa seria a defesa direta. Neste caso, se eu estou apenas negando os fatos, mas foi o réu que trouxe aos autos os fatos, o ônus da prova, dos elementos constitutivos do seu direito, caberiam ao próprio autor da ação. O réu só nega. O ônus dessa prova direta, seria do autor, que trouxe os fatos ao processo, através de sua petição inicial, e esse ônus de comprovar os elementos, de demonstrar os elementos comprobatórios do seu direito, caberia ao autor. Na defesa indireta, eu trago fatos novos. Eu trago fatos novos, assim, fatos que não constavam da minha petição inicial, da minha exordial, perfeito? Da minha inicial. Se não constavam, eles podem ser fatos impeditivos do direito alegado pelo autor na petição inicial, fatos modificativos do direito alegado pelo autor na petição inicial, ou fatos extintivos do direito do autor alegado na petição inicial. Observem que esses fatos novos, a carga da prova, o ônus dessa prova caberá ao réu. Porque ele trouxe fatos novos, não narrados inicialmente na exordial do autor. Então, na defesa direta, o ônus da prova caberá ao autor do processo. Na defesa indireta, o ônus da prova, por trazer fatos novos, sejam eles impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, caberá à parte demandada. Então, são 2 formas de nós prepararmos a nossa defesa, que poderia se materializar em qualquer uma dessas formas. Perfeito? Seriam os meios de defesa direto ou os meios de defesa indireto. Mas vamos mais um pouco além.
Além dos meios de defesa, nós teríamos também os tipos de defesa. Os tipos de defesa que nós temos são os tipos de defesa processual e os tipos de defesa de mérito. Os tipos de defesa de mérito, ele ataca o direito material da demanda, o objeto da demanda, o objeto da exordial, o objeto que levou à criação da lei. É esse o objetivo de uma defesa de mérito. Mas também nós temos uma defesa dita processual, ou comumente conhecido no mundo jurídico como preliminares de mérito. Essas preliminares de mérito não atacam o objeto da ação. Ela ataca tudo o que circunda aquele processo, menos o objeto da ação, menos o direito material que deu origem à demanda. Vamos lá. Ela ataca o defeito na forma, na formalidade daquele processo, não o objeto do processo. O artigo 337, ele traz um texto que desvia-se no seu capítulo, antes de discutir o mérito, ou seja, as preliminares. Antes de discutir o mérito, nós podemos discutir a inexistência ou nulidade na citação. Ora, se existe defeito nessa citação, ou nulidade nessa citação, esse indivíduo aqui foi prejudicado. Então, como ele vai se defender se houve erro nessa citação? Olha que não atinge o objeto da ação. Eu não estou dizendo que eu tenho ou não tenho razão. O que eu estou dizendo é que não cumpriu a formalidade prevista em lei esse ato processual citação. Uma outra situação seria a possibilidade de alegação de incompetência absoluta ou relativa. Nós podemos alegar incompetência absoluta ou relativa. Mas aí feriria quem? O artigo 319, inciso 1º do Código de Processo Civil. Olha, o que é que nós observamos e lembramos desse artigo? Artigo 319, inciso 1º. Ao juízo, nós não temos que peticionar e começar a petição inicial com o endereçamento dessa petição. Então, se existe erro de competência, já existe uma falha. Isso pode ser alegado. É claro que seria uma defesa protelatória ou dilatória, não peremptória. Mas seria uma forma de defesa. Porque nós estaríamos descumprindo o artigo 319, inciso 1º. Aí nós nos depararíamos com os pressupostos processuais de existência, que seria a petição inicial, ou pressupostos processuais positivos de validade, que seria uma petição inicial apta. Incorreção no valor da causa. Nós podemos alegar também como um meio de defesa preliminar um erro no valor atribuído à causa. Inépcia da petição inicial. Nós vimos que o pressuposto processual positivo de validade, o primeiro, é uma petição inicial apta. Se ela não estiver apta, ela não está preparada, ela não está pronta a produzir efeitos. Seria também uma forma de nós procurarmos nos defender das alegações contidas na inicial. Observem que tudo isso está ligado a pressupostos. Eu não estou atacando o mérito da ação, o objeto, mas sim o que circunda. Petição, litispendência e coisa julgada. Olha, eu falei para vocês que a coisa julgada, a litispendência e para alguns autores a perempção seria pressuposto processual negativo. Eles não podem existir, senão o processo não pode ter como dar continuidade. Seria também formas de nós alegarmos preliminarmente um defeito na petição inicial, um defeito no processo. Observe mais uma vez, nós nessas situações não atacamos o mérito, atacamos o que circunda o mérito. Conexão e incapacidade da parte
convenção e arbitragem, ausência de legitimidade, falta de caução, indevida concessão de gratuidade da justiça e assim ausência de legitimidade ou de interesse processual. Lembramos que interesse processual era uma das condições de ação. Muitas dessas situações, se ocorreram, que se nos levarem a ser suscitadas em nossa defesa, foi porque o juiz não fez um devido juízo de admissibilidade. Não fez um juízo de admissibilidade e deixou passar algumas dessas situações. E nós temos, em nossa defesa, a obrigação de alertá-lo sobre essas situações. Um detalhe importante é que vocês podem alegar em um tópico à parte chamado das preliminares de mérito. Antes mesmo, vocês contam o que contém na petição inicial e antes mesmo de vocês entrarem no mérito, vocês suscitam qualquer uma dessas situações, se ocorrerem, como um meio de defesa, que podem ser utilizadas nessas espécies de defesa. Lembrando que a revelia é uma garantia do réu de ele não se defender. Perfeitamente? Então, o que nós podemos arrematar nessa aula de hoje é que o réu não tem apenas a contestação como meio de defesa, como espécie de defesa. Ele tem 6 espécies de defesa. E nós iremos ver, com o passar das aulas, cada uma dessas espécies. Dentro dessa situação, senhores, eu peço que vocês revejam as 2 aulas de revisão iniciais sobre estágio de prática civil para alicerçar melhor o que foi passado na aula de hoje, para ajudar melhor no entendimento da aula de hoje. E na próxima aula de estágio de prática civil, nós entraremos na primeira espécie de resposta do réu ou de defesa do réu, que seria a contestação. Diante disso, eu agradeço a vocês ter assistido essa aula até o final. Espero que vocês aproveitem para rever os vídeos de revisão sobre estágio de prática civil. Não deixem, por favor, de anotar as dúvidas, porque se existir alguma, pergunta ao patriota. Obrigado.